Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Sou o Aaron Big Mac, este é um canal de apostas esportivas onde falamos sobre prognósticos e as análises para o dia. Hoje vamos falar sobre o domingo, domingão, dia de poucos jogos, ou vamos dizer muitos jogos, mas com pouca seleção, porque parece-me ser um dia um bocadinho estranho, vamos dizer assim. Não há Tugão, há só Taça Portugal, não há, os jogos da Bundesliga não são incríveis, mas estão aqui, jogos da Liga Espanhola. Estamos aqui com os dois jogos da Premier League, mas não é um domingo, não é um domingão, vamos falar assim. Vamos ter live stream na mesma, na plataforma roxa, os links estão na descrição, mas é um domingo. Não é um domingão, é um dominguinho, vá. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like e comentem o vídeo, que isso ajuda-me imenso, imenso a crescer. Quero tentar chegar aos 2000 subscritores até ao final do mês de outubro. Antes também de arrancarmos, MyBest e Bet7, os links estão em aeromigmac.com, são os parceiros oficiais do canal. Criem conta, façam os vossos depósitos, façam as vossas apostas. Estamos a falar de uma das duas das melhores casas do mercado com as melhores odds. Portanto, para domingo, arrancamos com Como Juventus. Estamos a falar de Liga Italiana, estamos a falar do Como contra a Juve. Como 6 jogos, 7 golos marcados, 5 golos sofridos, e a Juventus em quarto classificado, em quarto lugar, com 9 golos marcados, 5 golos sofridos. A equipa do Como e a equipa da Juventus, para já, a equipa da Juventus parece o Thanos, mas a equipa do Como nesta temporada tem apenas uma derrota, perdeu contra o Bolonha fora de portas por 1-0, de resto soma 4 vitórias e 3 empates. Marcou em todos os outros jogos que não perdeu. No lado da Juventus, ainda não tem qualquer derrota esta temporada. Venceu os 3 primeiros jogos e empatou os últimos 5, incluindo para a Liga dos Campeões contra o Villarreal e contra o Dortmund. A nível de mercado, temos um Como a 2.90, temos um empate a 3.25, temos a vitória da Juventus. Temos a vitória da Juventus a 2.50, over 1,5 1.36, over 2,5 2.18 e temos o ambas marcam a 1.84. No gol em ambas as partes está a 1.90. Sinceramente, do que eu vejo da equipa do Como, eu gosto do mercado dos overs. Sinceramente. Deixa-me só aqui. Sinceramente, do que eu vejo do mercado, eu gosto dos overs aqui. Estamos a falar não só pela Juve, mas também pela Juve. A Juve empatou a 0 o último jogo, o último bom jogo contra o Milan a 0, é um facto. Mas de resto é uma equipa que marcou em todos os outros jogos da temporada, é uma equipa que faz gols, é uma equipa que cria oportunidades. Joga contra um Como completamente sem pressão, uma equipa que joga sempre para tentar vencer os seus jogos, uma equipa que joga sempre para tentar fazer o seu gol e fez sempre, apenas não fez, mas fora de casa contra o Bolonha. Portanto, gosto bastante, não só do gol em ambas as partes a 1.90, como também do over 1,5 na sequência e no ambas marcam 1.80 e a 4. Na Alemanha temos 2 jogos, arrancamos com o Freiburg contra a equipa do Frankfurt e aqui os meus pronósticos não vão ser muito difíceis de os fazer. Estamos a falar de Frankfurt 8º contra 9º, Frankfurt 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas, a equipa do Freiburg tem 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 9 golos marcados, 9 golos feridos, lá para ser mais equilibrado. A equipa do Frankfurt leva 17 golos marcados, é o segundo melhor ataque. Qual é que é o problema? É a pior defesa da Bundesliga, logo atrás do Mönchengladbach. No lado do Freiburg, deixa-me ver aqui. Nos últimos 5 jogos da equipa do Freiburg não tem qualquer derrota e vem um empate a 0 contra o Mönchengladbach fora de portas. De resto, em casa empatou com o Hoffenheim uma bola e venceu o Basel por 2-1. O Frankfurt vem uma derrota pesada contra o Bayern Munique por 3-0 e Atlético Madrid por 5-1. De resto, venceu o Mönchengladbach 6-4, perdeu com o Union Berlin 4-3 e venceu o Galatasaray por 5-1. Portanto, é uma equipa, sim, muito, muito over. Portanto, aqui não há muito a dizer, vamos falar dos mercados do costume. Over 2,5 a 1.61, ambas marcam 1.47 e o golo em ambas as partes a 1.52. Sem grandes invenções, seguimos para o São Paulo e Hoffenheim. Ora bem, São Paulo e Hoffenheim, temos um São Paulo a 2.53, Hoffenheim a 2.77, over 1,5 1.24, over 2,5 1.80, ambas marcam 1.61 e temos o gol em ambas as partes a 1.67. Se olharmos aqui para a classificação, estamos a falar 11º contra 12º. São Paulo nos últimos 5 jogos leva 2 vitórias, 3 derrotas, mas perdeu os últimos 3 jogos, Bremen, Leverkusen e Stuttgart. Do lado do Hoffenheim também as coisas não estão muito melhores. Nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, venceu o Union Berlin por 4-2, de resto 3 derrotas,
Colónia, Bayern de Munique e Frankfurt, e um empate em casa do Freiburg. Aqui, sinceramente, não vou também inventar muito, não vamos abordar aqui o mercado match odds, não desgosto do over 1,5 1.24 e o próprio mas marca 1.61. Sinceramente, eu esperava estas odds um bocadinho mais altas, esperava. Para mim são odds relativamente justas, a 1.25 over 1,5 e o ambas marcam 1.60. São prognósticos, são coisas que eu acho que possam acontecer, mas sinceramente não vejo com imenso valor. Simplesmente são coisas que eu acho passíveis de acontecer neste jogo em específico, mas nada, sinceramente, nada de especial. Na Liga Espanhola temos um Getafe contra o Real Madrid. Getafe a 7,97 e Real Madrid a 1,43. Estamos a falar de um derby de Madrid. Estamos a falar do Real Madrid em primeiro lugar. 7 vitórias, 1 derrota, 19 golos marcados, 9 golos sofridos. E do lado do Getafe, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 9 golos marcados, 11 golos sofridos. Do lado do Getafe já não vence há 4 jogos, perdeu em Barcelona 3-0, 2 empates, uma bola contra Levante e Alavés e perdeu o último jogo fora, frente ao Osasuna. Do lado do Real Madrid são 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. De relembrar que há competições europeias, para já estes jogos são pós-seleções e pré-competições europeias, que não é incrível. Se nós olharmos aqui para o Getafe em casa, a equipa do Getafe esta temporada tem 3 jogos em casa, marcou sempre. Do lado do Real Madrid, fora de portas, a equipa do Real Madrid vem de uma derrota, vem de uma vitória contra a equipa do Kairat, mas internamente perdeu contra o Atlético de Madrid, venceu o Levante, mas sofreu, venceu o Real Sociedade, mas sofreu, e depois tem aqui a única vitória sem golos sofridos contra o Oviedo, onde venceu por 3-0. Por ser derby, eu não desgosto do over 1,5 1.28 e sinceramente do próprio ambas marcam a 2.11, ou se quiserem ser um bocadinho mais cautelosos, temos o Real Madrid, o Getafe para marcar gol a 1.83. Não inventava muito, a linha do mercado dos cartões, se calhar irmos buscar aqui 4 cartões no jogo por ser derby, também pode ser interessante, mas estamos a falar de uma boa média do Getafe, mas não estamos a falar de uma média incrível do Real Madrid. No entanto, parece-me ser odds também interessantes. Na Premier League temos um Tottenham Hotspur contra a equipa do Aston Villa. Estamos a falar de terceiro classificado contra 13º. Villa demorou imenso para fazer gols nesta Premier League e soma apenas 6 gols marcados em 7 jogos, mas também tem apenas 7 gols feridos em 6 jogos. Defronta a segunda melhor defesa do campeonato, o Tottenham, que leva 5 gols sofridos e 13 gols marcados em terceiro lugar. Nos últimos 5 jogos das duas equipas, ninguém perdeu. Temos um Aston Villa com 4 vitórias seguidas, 1-0 Bolonha, Fulham, Feyenoord e Burnley. 3 destes jogos em casa e empatou fora contra o Sunderland por uma bola. Do lado do Tottenham são 3 empates e 2 vitórias. Uma das vitórias é para a Carabao Cup, empates contra Bodo Glimt, Wolverhampton e Brighton and Hove Albion. Portanto, não é um registro incrível do Tottenham. É verdade que a equipa do Tottenham não sofre assim muitos golos. Por outro lado, nos últimos 5 jogos leva 4 jogos a sofrer. Sofreu contra o Leeds, Bodo Glimt, Wolves e Brighton. E do lado do Aston Villa, é verdade que arrancou o campeonato sem fazer golos, mas já leva golos marcados há 5 ou 6 jogos seguidos. Brentford, Sunderland, e o Brentford foi para a Carabao Cup, mas é um jogo complicado. Fulham, Bolonha, Feyenoord e Burnley. Portanto, aqui o que eu gosto, ambas marcam a 1.70. Gosto, acho que é uma excelente oportunidade de mercado este domingo, e o over 1,5 1.27 também. O gol em ambas as partes está a 1.70. Eu também não desgosto, mas tem aqui algum receio do jogo poder ir 1-0 para o intervalo, como por exemplo foi o jogo do Tottenham contra o Wolverhampton, do Tottenham contra o Bodo Glimt. Portanto, tem aqui algum receio desta possibilidade. Então vamos avançar apenas com ambas marcam 1.70 e o over 1,5 a 1.27. No último jogo do dia temos o Liverpool-Manchester United, jogo grande à partida na Premier League. Temos um Liverpool a 1.60 e o United a 4.97. Temos o over 1,5 a 1.19 a 1.12. Over 2,5 a 1.43, ambas marcam a 1.48 e temos o gol em ambas as partes a 1.40. Estamos a falar de segundo classificado que recebe o Manchester United décimo com 10 pontos a 5 pontos do Liverpool. A equipa do United e do Liverpool nos últimos 5 jogos, quem diria? A equipa do Manchester tem mais vitórias, 3 vitórias, 2 derrotas. Venceu Sunderland, Chelsea e Burnley e perdeu contra Manchester City e Brentford, os dois fora de portas. A equipa do Liverpool leva 3 derrotas seguidas. Crystal Palace fora de portas, Galatasaray fora de portas, Chelsea
fora de portas. Portanto, há aqui um padrão interessante. Não só a equipa do United tem as 2 derrotas que tem, são fora de portas, como a equipa do Liverpool, as únicas derrotas que tem também são fora de portas. Portanto, o fator casa é algo que pode fazer aqui algum sentido, olharmos, ou mais sentido, olharmos dentro deste jogo. Temos o Liverpool a 1.60 e sinceramente parece-me modo perfeitamente justa. Eu venho a dizer há muito tempo que eu não gosto muito do Liverpool a jogar. Sinceramente, até já o dizia na época passada, mas o Liverpool foi campeão, não há muito a fugir por aí. E esta época é verdade que falta aqui o jogo da Supertaça que o perdeu, mas depois arrancou o campeonato com muitas vitórias seguidas, muitas delas a vencer mesmo no finalzinho, mas sinceramente sem convencer. Do lado do Manchester United, é aquilo que as pessoas têm visto. É uma equipa muito imprevisível, é uma equipa que cria muitas oportunidades, é uma equipa que falha muitos golos, é uma equipa muito permeável, portanto não dá para perceber bem o que é que podemos ter aqui. E num jogo em que nós não percebemos bem que equipas é que podemos ter aqui, abordarmos o mercado do match shots para o Liverpool 1.60, sinceramente para mim não faz muito sentido. Se calhar faria mais sentido olhar aqui para um handicap mais de 1,5, por exemplo, para o Manchester United a 1.54, que permitia o Manchester vencer, empatar ou perder até por um golo. E uma das odds que eu gosto mais, obviamente que não é uma odd incrível, mas se quiserem juntar alguma coisa, ou para trabalhar mesmo em simples, como vocês tiverem as vossas metodologias, o handicap mais 2,5 para o Manchester United eu gosto imenso a 1.20, que o Manchester United pode vencer, pode empatar, pode perder por 1 e até perder por 2, e a aposta é green. É algo que eu gosto. Sinceramente, este tipo de jogos mete-me aqui um bocadinho de confusão trabalhar no mercado match shots. Se formos a falar dos mercados mais tradicionais, vamos dizer assim, se calhar o que eu gosto mais é do ambas marcam 1.48 e do gol em ambas as partes a 1.40. Mesmo eu não gostando muito destas odds. Portanto, se calhar se eu teria que dar aqui 3 odds para o jogo, handicap mais 1,5 para o United a 1.54, handicap mais 2,5 para o United a 1.20 e o Liverpool, Manchester United, ambas as equipas a marcarem. Portanto, é isto para o jogo e é isto para domingo. Já sabem, muito obrigado a toda a gente que esteve aí até ao finalzinho. Subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Tentar chegar aos 2.000 subscritores até ao final do mês de outubro. Portanto, toca a carregar no botão do subscrever, que isso ajuda-me imenso e não dá trabalho a ninguém. Maltinha, muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado até ao fim. Criem conta na MyBest e na Bet7, das melhores escadas do mercado. Os links estão todos em aerobigmac.com. Se quiserem todos os prognósticos, todos os bons dias, boas apostas direitinhos no Patreon, link na descrição. Patreon, dão 2€ mês e tem tudo. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado até ao final do Bom Dia Boas Apostas e que domingão, seja um bom dia com boas apostas.